Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de biossegurança. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a NR06. Na verdade, ela já foi tratada como, digamos assim, como um anexo da NR32. Não posso considerar como anexo, mesmo porque é outra normativa, mas é de suma importância para entendermos a aplicação da NR32, porque a NR06 trata especificamente dos equipamentos de proteção individual, no que tange a proteção do trabalhador, do profissional de serviço de saúde, principalmente. Essa NR é de suma importância para a aplicação da NR32, certo? Principalmente quando nós tratamos sobre o risco ao qual o profissional está exposto, seja ele físico, químico ou biológico, certinho? Então, vamos tratar aqui sobre esta NR, de maneira resumida, claro, e com alguns fatores importantes que trazem esses EPIs. Então, primeiramente, né, nós temos que ter um conceito sobre o que vem a ser esse EPI, ou Equipamento de Proteção Individual. A própria NR já traz um conceito claro e bem simples deste conceito, que é nada mais, nada menos do que qualquer dispositivo ou produto, certo? Que tenha utilidade individual pelo trabalhador. Essa é a importância, tem que ser individual, cada um com o seu, destinado à proteção desses riscos, ou seja, os riscos físicos, biológicos e os riscos químicos, certo? De modo que amenizem ou possa proteger totalmente o profissional de qualquer ameaça à segurança de sua vida, à sua saúde, durante as suas atividades laborais, certo? Então, esse conceito na NR06 é muito claro, certo? Não tem como a gente não entender plenamente esse conceito tão simples, né? Então, podemos chamar, inclusive, de maneira bem tranquila, os equipamentos de proteção individual como EPI, ou EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Mesmo porque, na maioria das vezes, os profissionais, no ato do seu exercício, eles utilizam mais de um, certo? A CLT também traz algumas informações importantes referente aos EPIs, que podemos observar no artigo 166. Ela traz claramente que a obrigação de fornecer, disponibilizar esses EPIs cabe à empresa, certo? Tanto que no artigo 166 é bem claro quando isso é levado em consideração. Sem contar também que não é somente a disponibilização, que muitas vezes você diz, eu entreguei um EPI para este profissional, mas a própria CLT traz informações de que não pode ter a entrega de EPIs com mau funcionamento, que não esteja em perfeito estado, certo? Então, é importante tratar isso também, que muitas vezes você tem um EPI e também não é o adequado para a atividade que o profissional está exercendo, certo? Tanto que ela fala aqui claramente, né, como a gente pode observar, olha só, obrigada a empresa, né, a fornecer aos empregados gratuitamente, né, que é importante, equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não oferecem completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Observe que também, mesmo fornecendo os EPIs, a empresa ainda é responsável pela situação, porque ele serve para proteção. E em caso de acidente, ainda é responsabilidade da empresa, certo? CLT traz também no 167 sobre a questão
da numeração de cadastro, né, que nós chamamos de certificação de aprovação, que é o CA, que todo EPI precisa trazer essa numeração. E é o código de referência a este EPI que é levado em consideração, porque este código é como se fosse a identidade deste EPI. E assim, para qualquer que seja o fim, é possível identificar se ele foi ou utilizado de maneira correta. Bom, então vamos lá, né? Quais são os tipos de EPI? Primeiro, existem dois tipos, né? Existem o básico e os específicos. Certo? Básico, uniformes, que aí a gente considera, inclusive, que não é um EPI, né? Muitas vezes não é o EPI. Certo? Capacete de segurança, bota de segurança, óculos, proteção auricular e luvas. Isso aqui é o geral que nós geralmente ou nós encontramos na maioria dos profissionais, seja ele de saúde ou não. Lembrando que cada um tem a sua funcionalidade. Em muitos casos não é necessário utilizar alguns deles, porque a própria atividade laboral não exige essa utilização, certo? Vamos lá, específicos são EPIs exclusivos para funções ou atividades específicas, como o próprio nome já diz, cinto de segurança, vestimenta para arco voltaico, vestimenta química, máscara autônomas, luva de malha de aço, proteção facial, vestimenta de aproximação ao fogo. Então observe que cada um tem a sua característica. O CA traz informações sobre esse EPI, principalmente sobre a sua capacidade de proteção, sua funcionalidade e até o método de produção desses EPIs é tratado aqui quando a gente fala de específico, né? Podemos observar que aqui até que não fala muito mais sobre o vestimenta química, máscara, tudo. Nós temos também a vestimenta adequada para risco biológico, né? Que é importante também. Então, quais as circunstâncias que nós podemos utilizar os EPIs? Bom, podemos traçar aqui 3 circunstâncias importantes para o uso desses EPIs. Primeiro, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho e ou doenças profissionais e do trabalho, né? Podemos utilizar aqui, por exemplo, uma aula de laboratório, vamos botar da química, que é minha área, vou puxar um pouquinho da sardinha. Vocês vão utilizar um reagente químico volátil, como é o caso de um ácido clorídrico, por exemplo. O uso da capela, que é um equipamento de proteção coletiva, é o mais adequado para o manuseio desse ácido. Porém, ela não garante que vai ocorrer o respingo ou mesmo o vazamento de possíveis vapores desse ácido. Então, é necessário que você utilize 3 EPIs de suma importância aqui, né? Na verdade, a luva, o óculos de segurança para evitar vapores nos olhos e a máscara para evitar inalação, certo? E ainda vem a questão do jaleco, que é de suma importância, porque pode ocorrer respingo no próprio corpo, e aí é necessário utilizar esses EPIs, certo? Então, a capela não garante a proteção do profissional. O mesmo nós podemos observar no manuseio de micro-organismos, que é a questão dos riscos biológicos. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, observe, muitas vezes a medida de segurança coletiva é suficiente para combater ou mesmo evitar qualquer tipo de acidente, então você não precisaria usar os EPIs, mas ela ainda não foi implantada 100%, então é necessário o uso desses EPIs. Terceiro, para atender a situações de emergência, certo? Você tem um EPI que, em caso de incêndio, por exemplo, você tem um vestimento adequado, você vai usar aquele vestimento adequado. Você vai ter um colete salva-vidas também, é um exemplo de uma proteção ali naquele momento, né? De emergência, individual também, mas não, apesar de que seria só um exemplo até fora da realidade, mas tipo situações de emergência, ok? Vamos lá. De quem é a responsabilidade para o uso de EPIs? Primeiro,
responsabilidade é adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. De quem é essa responsabilidade? É do nosso empregador. Então, a empresa que contratou o profissional, ela deve adquirir o tipo de EPI adequado para a atividade laboral. Segundo, fornecer esse EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de empresas cadastradas no DNSS-TI, que é um órgão regulamentador, certo? Que é um órgão regulamentador. Então, que podemos trazer aqui, né, a sigla que significa nada mais nada menos que o Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, esse departamento, né, que faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego, ele deve aprovar o uso desses EPIs, certo? Segundo, o empregador deve treinar o trabalhador, ou seja, o profissional, para o uso adequado desse EPI, certo? Segundo, tornar obrigatório o uso. Então, sem o uso desses EPIs, não é permitido a exerção da atividade laboral. Deve substituir esse EPI imediatamente quando ele for danificado ou extraviado, certo? Houve a perda ou mesmo a destruição do EPI durante a atividade. Então, ele deve ser substituído imediatamente. Ele é responsável pela higienização e manutenção periódica desses EPIs. Também é o empregador, certo? E qualquer irregularidade que houver com o EPI, né, de acordo com o CA, imediatamente o Ministério do Trabalho deve ser acionado, certo, para tomar as devidas providências. Responsabilidade do empregado, qual é? Primeiro, usar nas finalidades que se destina. Significa que não podemos sair com os EPIs fora do ambiente de trabalho. Nós observamos muito profissionais, principalmente da área de saúde, ou mesmo de laboratório, saindo com jaleco, né? Que é um EPI, fora do ambiente de trabalho. Isso é extremamente equivocado, não deve ocorrer jamais, porque o EPI é para uso exclusivo durante a atividade, certo? Mesmo porque ele pode estar ocasionando uma contaminação, se for o caso biológico, contaminação fora, externa, né, das pessoas, ou mesmo está trazendo contaminações para dentro do ambiente de trabalho. Deve se responsabilizar por sua guarda e conservação. Então, guardar e armazenar o EPI é responsabilidade do profissional. Cada um tem o seu e guarda de maneira adequada. Geralmente, é necessário ter no local de trabalho um armário para cada profissional e ali ele poder guardar o seu EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso, ou seja, na verdade, responsabilidade do profissional fazer comunicação ao seu chefe para substituição imediata do EPI. Responsabilidade do fabricante importador. Observe bem que há uma responsabilidade para aquele que fabrica também. Qual é a responsabilidade? Primeiro, EPI somente com CA, que nós já vimos, que é o CA é o quê? Como nós já vimos aqui, ó. Opa, só para lembrar, certificação de aprovação, que é constado aonde, como regra da CLT, no artigo 167. Então, ó, certificação de aprovação, CA. Então, gente, ó, esse CA, certificação de aprovação, deve estar fixado ou registrado no EPI. Então, é necessário ter essa numeração no EPI. Segundo, renovar o CA, CRF, o CRI, quando vencido o prazo de validade. Então, ó, essa certificação de aprovação, ela tem um prazo de validade, ela deve ser renovada constantemente. Então, esses certificados devem ser verificados constantemente para não perder o prazo de validade, certo? Requerer o novo CA quando houver alteração das especificações do EPI aprovado. Então, observe que é necessário alterar o CA caso haja uma alteração na produção desses EPIs.
Responsabilizar-se por manter a mesma qualidade do EPI padrão que deu origem ao CA. Então, não pode alterar o processo de fabricação do CA caso haja alteração na produção do devido EPI. E se cadastrar juntamente ao Ministério do Trabalho e ao Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Certo? Vamos lá, então, o que acontece? Quais são as sanções por não cumprir essas devidas exigências para cada setor, cada esfera do que rege a questão do trabalho? Né? Primeiro, quem falhar nas obrigações poderá ser responsabilizado. Primeiro, o empregador poderá responder na área criminal ou civil, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho. Primeiro ponto. O funcionário está sujeito a sanções trabalhistas, podendo até ser demitido por justa causa. Então, observe que o não uso do EPI, o trabalhador ele pode ser até demitido por justa causa. Isso é importante. Já pensou o empregador chegar em um determinado ambiente de trabalho e encontrar o seu funcionário sem o EPI? Com toda certeza ele vai ser demitido por justa causa, caso o empregador identifique esta irregularidade no uso. Certo? Quais são os tipos de EPI? Então, aqui agora a gente vai tratar um pouquinho sobre os tipos de EPI, né? E falar de alguns deles, que é de suma importância para a atividade laboral. Primeiro, proteção para a cabeça e proteção facial, certo? Ou seja, proteção para a cabeça de modo geral, nós temos aí proteção facial, óculos de segurança, máscara para soldadores, capacete de segurança, capuz ou boné árabe, certo? Na área de saúde, aqui ainda a gente pode colocar a touca, né? Não necessariamente o capacete, mas a touca, que também poderia ser considerado como proteção da cabeça, né? Mas na área de saúde, nós geralmente utilizamos mais um óculos de segurança, a máscara não de soldador, claro, né? Mas a máscara adequada para a proteção, certo? E, no caso, o óculos de segurança, máscara e a touca, certo? Então, principalmente nas atividades laboratoriais de biossegurança, nós utilizamos esses também, certo? Aqui eu tenho algum exemplo, isso aqui geralmente é em ambiente de construção, ou mesmo com o uso de instrumentos, né? Protetor auricular, o abafador, na verdade, né? Nós chamamos. Temos aqui o chamado capuz, ou boné árabe, né? Que isso aqui para o sol, principalmente, é uma excelente proteção, certo? E aqui é como ele deve ser confeccionado, né? Que é em tecido de algodão, tratado para tornar-se hidrorrepelente, né? Para não ter retenção de água. E serve para proteger o caso do couro cabeludo, certo? Proteção facial deve estar disponível para todos os funcionários que trabalham em locais onde haja manuseio ou armazenamento de substâncias químicas, né? Como nós podemos observar. Ter o protetor facial, o óculos de segurança, a máscara em si. Todos os visitantes também devem utilizar. É importante isso aqui porque muitas vezes as pessoas vão num laboratório e não usam o EPI adequado para aquele ambiente. Então é necessário utilizar o óculos de segurança, a máscara, até mesmo a touca, principalmente em ambientes semelhantes a essa possibilidade de acidentes, ou exposto ao risco biológico, físico, ou seja ele químico. Certo? É obrigatório o uso desses EPIs, né, na atividade onde houver probabilidade de respingos de produtos químicos, como eu dei o exemplo da capela, certo? Usando um ácido clorídrico, por exemplo. Temos aqui, então, os óculos de segurança, protetor facial e, no caso, também pode ser a questão da touca, como eu falei com vocês. 5 características. Não deve distorcer a imagem ou limitar o campo de visão. Isso é importantíssimo, gente. Ó. Porque muitas vezes você coloca um óculos de segurança, mas ele torna a sua visão inviável. Aí você vai ocasionar um acidente da mesma maneira. Certo? Devem ser resistentes aos produtos que serão manuseados. Deixa eu só corrigir aqui esse texto. Estou vendo agora que foi um pequeno erro de digitação. Botou um O aqui.
Só para quem não é de digitação, eu corrigi logo. Bom, devem ser confortáveis e de fácil limpeza e conservação. Ó, importantíssimo. Quer dizer o quê? A gente vai usar o EPI, ele deve ser facilmente. A sua limpeza deve ser de maneira bem fácil e torne nítido a sua visão, principalmente, né? Como é o caso aqui, alguns exemplos, né? De óculos de segurança. Observe que aqui, gente, ó, cada um tem uma funcionalidade. Esse daqui, proteção contra impacto direto aos olhos. Esse de cá já começa a dar uma pequena vedação. Esse já veda por completo, inclusive, já evita até a entrada de ar dentro dos olhos, ou seja, você não está exposto a vapores nos olhos, claro, né? Principalmente. Proteção facial e a sua aplicação. Podemos aqui ter, né, a questão qual é a atividade e a proteção requerida. Bom, entrada em locais onde haja razoável probabilidade de respingos no rosto, produtos químicos, biológicos, seja lá qual for. Temos que ter o óculos de segurança, certo? O óculos de segurança é suficiente, certo? Então, segundo, manuseio de produtos químicos corrosivos. Aí a gente tem que ter o óculos de segurança com vedação. Lembra que eu falei? O que acontece? Não pode ter nem contato com a pele, certo? Então, o certo ainda seria que a gente pode até usar um mesmo protetor facial para evitar, em alguns casos. Manuseio de produtos químicos perigosos, ou mesmo produtos biológicos, óculos de segurança com vedação também. Transferência de mais do que 1 litro de produtos químicos corrosivos ou perigosos. Observe que aqui, ó, a questão da quantidade interfere. Porque aqui nós estamos trabalhando com manuseios de pequena quantidade. Aí a gente só o óculos de vedação já ajuda bastante. Já em grande quantidade pode inclusive vir a cair no rosto um volume muito grande. Aí é necessário usar também um protetor facial. Conservação, manter os equipamentos sempre limpos, não utilizando para isso materiais abrasivos ou solventes orgânicos, certo? Porque vai dissolver ou arranhar a superfície da lente, certo? E também guardar esses equipamentos de forma a prevenir avarias, ou seja, deixar sempre em um local adequado. Como eu falei com vocês, geralmente é necessário ter um armário para isso, certo? Proteção facial, lente de contato. Observe que, gente, olha só, o uso de lente de contato, né, sou Flávio, não recomendo o uso de lente de contato em nenhum laboratório de química, certo? Na minha visão. Isso aí, uma opinião minha. Mas existem os prós e contras, né? O uso dessas lentes de contato em alguns ambientes você pode utilizar que não vai levar a nenhum prejuízo. Mas em química eu não recomendo, nem tampouco também em ambiente com risco biológico. Observe, né? O uso dessas de lente de contato. O que acontece? Primeiro, qual é a vantagem? Melhor visão periférica, você não tem restrição da visão, muito mais confortável. Pode até funcionar como uma pequena barreira contra gases e partículas, certo? Melhor do que óculos de atmosfera úmida, em atmosfera muito úmida, é melhor você utilizar uma lente de contato, né? Porque o óculos vai embaçar. Melhor para trabalhar com instrumentos ópticos, né? Inclusive o óculos atrapalha muito quando você vai fazer uma visualização no microscópio ou mesmo outro instrumento de aumento. Melhor para utilização de óculos de segurança, você pode botar um óculos de segurança por cima, também ajuda bastante. Não ter problema de reflexo como os óculos, isso é verdade. Então observe que aqui é a vantagem de você utilizar uma lente de contato. Já e o contra? Primeiro, partículas podem ficar retidas sob a lente de contato, podem descolorir ou tornar-se turvas em contato com alguns vapores químicos, né? Como eu falei com vocês. A gelatinose em ambiente com pouca umidade, ela fica ressecada, certo? Então, cadê um retidas? Aqui no riozinho ali, já. Vegetação. Então, o que acontece?
Alguns vapores e gases podem ser absorvidos nas lentes de contato e causar irritação. Aí vem a questão da irritação dos olhos. Algumas lentes de contato impedem a oxigenação dos olhos, também é outro detalhe que nós precisamos levar em consideração. Tanto que você tem que colocar lubrificante nos olhos constantemente devido ao uso das lentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é uma questão pessoal, eu preferiria que todos utilizassem óculos. Agora, se você tiver uma proteção, um EPI mais adequado, você pode estar se protegendo dessa questão externa, né? Viseira facial, o que acontece? Ela serve para proteger os olhos e o rosto contra respingos durante o manuseio. Viseira deve ter a maior transparência, ela tem que ser transparente. Caso ela já esteja arranhada, pode jogar fora. Substituição do óculos pela viseira protege não somente os olhos do aplicador, mas também o rosto, que é uma questão de que a viseira tem um maior alcance, né, de proteção em relação aos óculos. Geralmente, eu recomendo quem for, se é um ambiente muito necessário, o uso dessa viseira, eu recomendo que utilize, além da viseira, um óculos de segurança, porque o óculos de segurança fica na proteção constante dos olhos e a viseira ainda fica com o restante do rosto. Certinho? Proteção para as mãos ou membros superiores, certo? Então, o que é que nós temos aí? Temos aqui, gente, ó, luvas, mangas de proteção ou creme protetor. São os principais instrumentos para a proteção dos membros superiores. Luvas, né? Sua eficiência leva à medida através de 3 parâmetros. Primeiro, degradação, permeação e tempo de resistência, né? Degradação, mudança em algumas características físicas da luva, como é o caso, você deve usar a luva adequada para o manuseio. Em ácido, por exemplo, nós geralmente utilizamos luva em látex para proteger de produtos químicos mais agressivos. A permeação, muitas vezes a gente utiliza uma luva que é permeável e em um ambiente de risco biológico, então a gente precisa utilizar, neste caso, uma luva impermeável para não ocorrer a contaminação, certo? E o tempo de resistência, muitas vezes você está usando uma luva que ela, com o tempo de contato, ela acaba se dissolvendo e aí você vai ficar exposto, certo? Os materiais das luvas, geralmente, né? Nenhum material protege contra todos os produtos químicos. Não existe um material comum para tudo. Luvas de látex descartáveis são permeáveis a praticamente todos os produtos químicos, ó. As descartáveis, aquela que eu falei, ó, a luva de látex descartável. A de látex que não é descartável, aquela de luva mais grossa, ela já é um pouco mais resistente. Mas aquela fininha, ela não protege muito sobre os produtos químicos, né? Que é aquelas que a gente compra na farmácia baratinho, 50 centavos às vezes o par, que hoje está tão caro devido à pandemia, né? Houve um aumento considerável. Eu acho que nem sei mais o valor, mas se não me engano, vai estar R$ 2 ou R$ 3 cada par. Para contato intermitente com produtos químicos, usa-se luva descartáveis de nitrila. Observe, ó, o material adequado para produtos químicos muito agressivos e constantes tem que ser luva de nitrila. É um material mais adequado, né? A luva de nitrila, ela é uma luva mais apropriada para esse tipo de manuseio, né? A luva de nitrila, deixa eu ver se eu acho uma imagenzinha dela aqui. Não, não achei nenhum, não. Deixa eu ver aqui se eu acho, né? Aqui. Só para vocês terem, né? É uma luva mais resistente, uma luva mais adequada para o manuseio de ácidos ou subprodutos químicos de maneira constante. Aqui eu tenho, né? Alguns exemplos, né? De luvas, né? Manuseio adequado para sua funcionalidade. Luva de nitrila, ela tem uma vantagem que ela também é flexível, né? Ajuda bastante.
Kevlar, né? Luvas mais resistentes. Então são vários tipos de luva: PVC, PVA, luvas de vinil, certo? E assim vai, certo? Algumas luvas para soldagem. Existem uma luva para cada aplicação específica, certo? Aqui, ó, temos aqui o uso, para vocês terem noção. Borracha butílica, né? Para cetonas e éteres. É ruim para demais solventes, né? Então, você usar uma reação, uma substância com solventes cetônicos ou ésteres, você utiliza butílica, certo? Já o látex para ácidos e bases diluídos, péssimo para solventes orgânicos também, não. O látex ele se dissolve facilmente em solventes orgânicos. Neopreno, ácidos e bases, peróxidos, no caso aqui, agentes oxidantes, ácidos e bases, álcools, fenóis, ruim para solventes halogenados e aromáticos, então os solventes aromáticos e halogenados já não são interessantes. PVC para ácidos e bases, ruim para a maioria dos solventes orgânicos. PVA, bom para solventes aromáticos e halogenados e ruim para as soluções aquosas. Observe, aqui não é bom para aromáticos e halogenados, neopreno. Já o PVA serve para aromáticos e halogenados. Tudo que aqui pode utilizar com neopreno, você não pode usar com PVA. Nitrila, boa para uma grande variedade de solventes orgânicos e ácidos e bases. Então, a nitrila é uma das mais completas, né? Viton, especial resistência a solventes aromáticos e halogenados também, ó. Observe que Viton e PVA serve para esse tipo de solvente, esse tipo de risco químico, né? Recordando, solvente aromático tem propriedade de dissolver outros produtos, exemplo, xileno, tolueno, benzeno, né? Que se você colocar o benzeno em um isopor, por exemplo, ele dissolve completamente. Solventes halogenados são aqueles que em sua estrutura contêm átomos de cloro, flúor, bromil, né? Só para a gente relembrar a sua funcionalidade. Solventes orgânicos, a maioria dos compostos orgânicos, de modo geral, tem cetonas, dispersantes, essas coisas todas. E os ésteres são o que? Orgânicos que reagem com a água para produzir álcools e ácidos orgânicos, né? Facilmente pode ser hidrolisados. Qual é a manutenção e a conservação dessas luvas, né? Devem ser inspecionadas antes e depois do uso, quanto a sinais de deterioração, pequenos orifícios, descoloração, ressecamento, etc. Quer dizer o quê? Muitas vezes você tem a sua luva de uso contínuo e você todo dia está acostumado a vesti-la sem calçá-la, né? Na verdade, correto? Calçá-la sem fazer a devida verificação. Em um dado dia, ela já está em um processo de deterioração, você não percebeu, e tem um pequeno orifício. E aí, o que é que acontece? Você vai se contaminar. Então, é necessário a verificação diária, certo? Luvas descartáveis devem ser, não devem ser limpas ou reutilizadas, devem ser jogadas fora imediatamente. As luvas não descartáveis devem ser lavadas, secas e guardadas longe do local onde são manipuladas produtos químicos. Quer dizer o que, ó? Não devemos guardar próximo aos produtos químicos para ela não ficar exposta novamente. Lavar as mãos sempre que retirar as luvas, certo? É o mais adequado. Creme protetor, para que serve? Para a proteção dos membros superiores contra agentes químicos, também é EPI e deve ter CA. Observe que o creme protetor, muitas vezes você passa um creme de proteção contra produtos devido a alguns produtos químicos que ele vai cair na sua mão e não vai lhe prejudicar, certo? Então é também um EPI, então você precisa ter um CA, que é uma certificação de apresentação. Deve ter um CA. Então deve ter um CA também, que é uma certificação de aprovação. Tudo bem? Então vamos lá. Proteção para os membros inferiores, calçado de segurança e perneira, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui, gente? Ó, a gente tem uma bota, né? De proteção, geralmente de couro.
para proteger os membros inferiores. E é interessante, gente, que quando a gente vai manusear qualquer produto químico, ou seja exposto a risco biológico, risco químico, é necessário nós utilizarmos o calçado adequado, né? Observe bem. Em alguns casos, principalmente risco biológico, utiliza-se uma bota branca de Vulcabras, que ela é impermeável, e sobre ela coloca-se a calça, né, com o fechamento para que não haja penetração desses vapores, certo? Ou seja, não haja não haja contato diretamente com a pele. E a questão da luva de couro também, ou luva, desculpe, o sapato de couro, ele protege os pés contra produtos químicos, respingos, que um ácido caindo na pele do pé fica extremamente exposto, ficando ele exposto, ele pode corroer a pele facilmente, né? Já o uso do sapato de couro, principalmente fechado, já protege e evita esse tipo de acidente. Certinho? Então é de suma importância sempre trabalharmos com sapatos fechados e com a utilização adequada, principalmente no nível de proteção. Proteção contra quedas com diferença de nível, aqui é mais a questão mais de segurança do trabalho, principalmente de manuseio de construção ou outro tipo de natureza semelhante, né? Dentro da área de saúde a gente não utiliza muito esse tipo de proteção, mas também faz parte da NR6. Questão do proteção auricular também, né? Nós temos aqui. Nós já utilizamos em pesquisa, principalmente, né? Quando há um equipamento de manuseio de um barulho muito complicado, o próprio abafador, proteção auricular também nós utilizamos, certo? Aqui vem o segredo, a máscara, né? Proteção individual, questão proteção respiratória. Essas máscaras com filtros são extremamente importantes para o manuseio, seja produto químico ou mesmo risco biológico. Esses filtros aqui são substituíveis e alguns deles já têm especificidade para a natureza do manuseio, seja produtos químicos ou mesmo riscos biológicos, certo? Então, o que a gente tem aí? Na proteção respiratória, nós vamos ter os chamados respiradores contra poeira, respiradores semifaciais ou faciais inteira para agentes químicos, máscara para jateamento e máscara autônoma e painel filtrante, certo? Então, observe que isso daqui cobre o rosto inteiro, aqui só a máscara, certo? Então, isso daqui, cada um tem a sua funcionalidade, sua aplicabilidade. Geralmente, um risco biológico muito problemático, nós utilizamos a máscara completa ao rosto, já ajuda bastante, né? E aqui com os filtros apropriados. Químicos também. Aqui geralmente tem carvão ativo, com outros materiais que vão reagir com o ambiente. E tem uma durabilidade de exposição. É importante isso, viu, gente? O tempo de exposição vai depender do nível de contaminação do produto químico ou mesmo risco biológico. Respirador, né? Deve ser colocado de forma que os dois elásticos fiquem fixados corretamente, sem dobras. Um fixado na parte superior da cabeça e o outro na parte inferior da nuca, do pescoço, sem apertar as orelhas. Então, observe que um vem na parte de cima da cabeça, puxando, né? Para esticar bem a máscara, o respirador, e ele ficar totalmente bem afixado, cobrindo toda a região respiratória. O respirador deve encaixar perfeitamente na face do trabalhador, não permitindo que haja abertura para a entrada de partículas, névoas ou vapores. Isso aqui é importante porque muitas vezes você tem que comprar o adequado para o trabalhador. Existem tamanhos e medidas para cada um deles. Aqui é a forma correta de você colocar a máscara, né? Observe que são dois elásticos. Um vai pegar na parte superior da cabeça e o outro na parte inferior da nuca. Então, e assim você vai estar ele bem afixado. Ok? O respirador, né, deve ser o último EPI a ser retirado, sendo guardado separado dos demais equipamentos para evitar contaminações nas partes internas dos filtros, né? Que é aquela questão como falei com vocês.
apesar de que existe tempo e prazo de utilização dos filtros. Vamos lá. Vestimentos. Segredo, né? Proteção para o tronco, nós temos aventais, jaquetas e capas. Aventais também, nós temos aqui, se encaixa os... Na capa, nos aventais, se encaixam os jalecos, né? Que é o que nos interessa. Né? Então, o que nós temos aqui, né? Alguns aventais que podem, geralmente, aí ver o interessante, né? Que muitas vezes a gente compra um avental ou mesmo um jaleco bonitinho, que não amassa, de Oxford, geralmente é de Oxford, que é um pano que quando você lava ele já fica, não amassa facilmente. Mas será que é o adequado? Bom, primeiramente, esse Oxford ele é facilmente dissolvido em solventes orgânicos. Segundo, em temperaturas muito altas, ele consegue se dissolver facilmente, que nada mais é do que um polímero. Esse polímero, ele não é resistente nem a compostos orgânicos, nem a produtos químicos de modo geral, e nem a calor. Por isso, o adequado é você utilizar jalecos e aventais de algodão, 100% algodão, que são mais resistentes a chamas e, ao mesmo tempo, a produtos químicos, certo? E o branco é pela questão, a cor depende muito da atividade. Cada atividade tem a sua cor específica, né? Cada profissão. Equipamento de proteção individual para cobrir o corpo inteiro. Aí vem, ó, atividade, né? No caso, proteção para o corpo inteiro. Geralmente são macacões especiais, como falei com vocês, um risco biológico grande, contaminação pelo próprio coronavírus. Quando você vai manusear uma pesquisa, né, com coronavírus, geralmente a pessoa vai utilizar ou mesmo outros, né, outros tipos de doença, utilizar um macacão mais adequado que cobre o corpo inteiro para evitar possíveis contaminações. Você não pode ficar exposto àquele ambiente inóspito ali em relação à contaminação, certo? Como deve ser feito, né? Higienização, que é uma coisa importante, né? Alguns EPIs devem ser higienizados antes de serem usados, capacetes, protetores auricular, óculos, luvas de PVC, com água e sabão, né? Álcool para prevenir irritações e infecções e etc. Observe que o álcool ele é muito utilizado, principalmente o álcool 70, em viseiras, luvas, para evitar qualquer contaminação, porque ele vai ter o que nós vamos ter uma higienização adequada e ali uma desinfecção, né, do ambiente com um produto químico apropriado para isso. Né? Nós já sabemos que existe a higienização comum, que é o uso de água e sabão, a desinfecção, que é o uso de um produto químico para matar o micro-organismo, uma substância, e a esterilização, que aí você vai combater 100% e destruir todo o micro-organismo utilizando ações mais enérgicas, como é o caso do autoclave, entre outros. Aqui, gente, ó, é uma ficha técnica adequada para um exemplo, né? No caso, que aqui a gente tirou, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus, onde é que é isso aqui? Tal. Aqui, ó, tem as descrições, né? Da lei que exige o EPI, desde 1978, né? Que é a NR06. Não, isso aqui não tem de onde é, não, mas que é uma empresa de Salvador. Certo? Aqui é uma ficha técnica, onde nós vamos ter o nome do infeliz que trabalha, né? Que é, no caso, o empregado, a função que ele exerce, quando ele entrou e o tipo de embarcação que ele faz a ação, né? Então aí ele vai o quê? O nome do EPI, o seu CA, quantos ele recebeu, o dia da entrega e o dia da devolução, certo? Por que devolução? Porque é necessário você devolver o EPI para ver o estado, porque assim, muitas vezes você recebeu uma luva, ela furou, aí você vai devolver para mostrar que houve uma troca dessa luva. E aí você assina, tudo bem? É um controle pleno que tem a fiscalização pelo Anvisa, Ministério do Trabalho, todos esses órgãos regulamentadores. Mitos importantes sobre os EPIs. Primeiro, muitas vezes tem gente que utiliza algumas falácias, né? Algumas narrativas contra o uso de EPIs, que não é interessante nós trabalharmos, nós levarmos isso em consideração, principalmente quando não há mais
argumentos semelhantes a esse. Um deles, né? O EPI era muito desconfortável no passado, mas hoje em dia ele não é mais, né? Então muitos falavam que era desconfortável utilizar o EPI. Hoje houve um avanço muito grande na confecção desses EPIs, eles são mais leves, mais confortáveis, macios, fáceis de utilizar no dia a dia, certo? Então essa sensação de desconforto já é mito. Valor, poder aquisitivo de compra, né? Ou seja, o valor do EPI muitas vezes era muito caro. Hoje em dia corresponde a um percentual muito pequeno da atividade, né, em si. Não chega a mais do que 0,5% dos investimentos na atividade produtiva de modo geral, né? Vamos lá. É muito mais barato hoje em dia. Certo? Temos aqui ó, uma especificação que é 0,05% é o gasto com EPI, sendo que os insumos fertilizantes, de modo geral, é um exemplo uh, da sua atividade produtiva. É muito mais barato você usar o EPI do que você receber multas ou ocasionar acidente e assim impedir a produção. O empregado deve trabalhar calçado, ficando proibido o uso de tamancos, sandálias e chinelos. Observe, ó, isso aqui é de sumamente importante entender que o tamanco, sandália e chinelo fica com os pés expostos, sem contar que você pode escorregar, ocasionar um acidente, enganchar uma sandália dessa, um chinelo, e aí você ocasionar um acidente grave, certo? O Ministério do Trabalho poderá determinar o uso de outros EPIs quando julgar necessário. A recomendação ao empregador quanto ao EPI adequado compete ao SESMIT, né? Ao CIPA, ó, novamente o CIPA, lembra que eu falei? Esse CIPA aqui ele está regulamentado pela NR 07, que aí nós temos as funções da Comissão Interna de Previsão de Acidentes, vocês vão estar procurando na NR7. O EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser colocado à venda quando apresentar o SE, o certificação de aprovação, né, emitido pelo Ministério do Trabalho. Importante, né? As últimas considerações, o que a gente tem? O simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não garante a proteção de saúde do trabalhador e nem evita contaminações. Incorretamente utilizado, o EPI pode comprometer ainda mais a segurança do trabalhador. Gente, olha só. Não adianta você fornecer o EPI e não ensinar como utilizá-lo, e nem mostrar ao trabalhador como ele deve fazer o uso correto desses EPIs. Então é por isso o treinamento necessário para o uso dos EPIs, certo? Toda profissão tem a sua capacitação, então é necessário essa capacitação e a responsabilidade do empregador fornecer esse tipo de capacitação. Temos aqui um exemplo, ó, do mau uso desse EPI. É só uma exemplificação para vocês compreenderem. Então aqui, ó, temos que utilizar o EPI adequado para a funcionalidade. Beleza? Então, ó, esses daí são os EPIs, equipamento de proteção individual. Certo, gente? Então, a NR6 trata tudo isso aqui. Então, vocês vão ler a NR6 também, mais informações sobre esses EPIs. Então, valeu. Não deixe de dar o likezinho no vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para as novas notificações. Conto com vocês aí, beleza? Valeu, grande abraço.